Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Prefeito Rogério Lins realiza mini reforma administrativa e substitui 6 secretários. Capelinha do Helena Maria pode ganhar projeto de restauração. E governo federal anuncia 54 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida. Todas as contratações fazem parte da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. As obras abrangem 337 municípios e devem gerar 140 mil empregos. É agora no Câmara Notícias. O prefeito Rogério Lins anunciou oficialmente nesta segunda-feira a troca de 6 secretários e mudanças no modelo de gestão. Na Secretaria de Cultura, o novo titular é o ex-vereador Bognar, que atualmente coordena o programa Nossa História. Na Secretaria de Habitação, assume Ângelo Melli, arquiteto, ex-vice-prefeito na gestão de Celso Giglio e que estava na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Carapicuíba. A Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento agora está a cargo de Rafael Paes, atual presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e região. Outra secretaria que passou por mudanças foi a de Assistência Social, que agora está nas mãos de Elza Oliveira, que estava como chefe de gabinete do prefeito. A vaga de Elza será preenchida pelo empresário Gerson Pessoa, que já trabalhava no gabinete de Lins. E na Secretaria de Comunicação, assume Franz Felipe, que era diretor do Departamento Central de Licitação e Compras. Outra mudança anunciada pelo prefeito foi o modelo de gestão. A partir desta terça, Lins dividirá seu expediente em 2 períodos. O primeiro dedicado a despachos e ações do governo e a outra metade em uma secretaria. A ideia é passar por todas as pastas e fazer um rodízio semanalmente. E a primeira será a Secretaria da Saúde. No último dia 31, o vereador Dr. Bonin fez uma visita à Capelinha, um monumento arquitetônico que fica no bairro do Helena Maria. Projetada por Oscar Niemeyer, a Capelinha fica no cruzamento das avenidas Presidente Kennedy e Costa e Silva, na zona norte da cidade. O parlamentar mostrou a situação de abandono e disse que fará uma indicação ao Executivo para que se faça um projeto de restauração desse monumento histórico. O Brasil está na posição número 90 no ranking de igualdade entre homens e mulheres no mundo. A informação é de um relatório divulgado pelo Banco Mundial, que analisou 144 países. O Brasil caiu 11 posições em relação ao ano passado. A participação feminina na política também piorou. No índice de empoderamento político, o Brasil passou da posição 86 para 110. Dentro da própria região, o Brasil ocupa a antepenúltima posição, na frente apenas do Paraguai e da Guatemala. Nos melhores lugares do ranking geral estão Islândia, Noruega, Finlândia, Ruanda e Suécia. Segundo o Banco Mundial, as mulheres terão que esperar 217 anos para alcançar a mesma renda dos homens e ter o mesmo nível de representatividade nos locais de trabalho. Esta é a maior desigualdade entre gêneros em quase uma década. Na média global, as mulheres recebem 58% da renda dos homens. Mais da metade dos alimentos consumidos diariamente pelos brasileiros tem resíduos de agrotóxicos. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada pelo Greenpeace. Vamos lá, aqui é o melhor empim da feira, galera. É no grito que o feirante tenta chamar a atenção. O legume tá com a cara boa. O aspecto dos vegetais também. Mas o freguês tem que prestar atenção. Uma pesquisa do Greenpeace, organização mundial que defende o meio ambiente, apresentou um resultado preocupante. 36% dos alimentos consumidos pelos brasileiros possuem algum tipo de agrotóxico em quantidade maior do que aceitável. Alguns com uso proibido no país. Em relação a agrotóxico, a gente pode tentar optar por aqueles produtos que estão na safra. Então, os alimentos que estão na promoção no hortifruti são geralmente aqueles que são produzidos naquela época do ano. Então, para isso, eles vão levar menos veneno, vão ser produzidos com mais facilidade, os nutrientes vão estar muito mais fresquinhos e além de economizar um pouquinho no bolso de quem está comprando também. 12 alimentos foram analisados entre frutas, vegetais e grãos.
O estudo mostra ainda que em 60% das amostras, itens da cesta básica que estão na mesa da maioria da população, como café, arroz e feijão, apresentaram algum tipo de pesticida. A proposta do Greenpeace é apresentar soluções para uma produção sustentável, que respeite o ambiente e a saúde das pessoas. A mistura de substâncias químicas pode causar o que é conhecido como efeito coquetel, e as consequências no corpo são muitas vezes desconhecidas. Existem estudos que mostram a possibilidade de problemas relacionados a mal de Parkinson, problemas relacionados à infertilidade, problemas relacionados à desregulação hormonal, problemas relacionados ao desenvolvimento de câncer em vários tecidos. Os números mostram a força do agronegócio no país. Em 10 anos, nossa produtividade cresceu 55%. Houve um aumento de 26% da área plantada. Com safras recordes, a agricultura tem puxado a economia brasileira. 23% do nosso produto interno bruto vem do campo. O setor também é responsável por 32% dos empregos no país. No ano passado, 46% das exportações do Brasil foram produtos agrícolas. Um dos problemas apontados no relatório é a comercialização dos agrotóxicos, que no Brasil está isenta de impostos. Com isso, para os produtores, fica mais fácil trabalhar com os pesticidas. A proposta dos ambientalistas é aumentar os incentivos à produção orgânica, aquela que não usa defensivos agrícolas. Agora nós vamos falar sobre um problema comum entre nós mulheres. Bolsa cheia, pesada, com coisas para quase todas as situações. Só que esse capricho feminino pode levar muita gente a desenvolver sérios problemas de saúde. Não é pequena a lista de objetos que as mulheres costumam levar nas bolsas. Aqui tem maquiagem, aqui tem roupa de frio, aqui tem chinela havaiana. Livro, carregador de celular, sombrinha, blusa, maquiagem, aquarela e por aí vai. A longo prazo, o que parece insignificante pode afetar a saúde. Dor nas costas, cansaço, dor nos braços. A Carol tem 22 anos. Às 7, ela foi diagnosticada com lordose, escoliose e também com um desnível nos ombros. Os problemas surgiram por causa do excesso de peso que a jovem carregava na época do cursinho. Com o tempo, aumentaram as dores e a dificuldade para manter uma postura ereta. Comecei a ficar mais corcunda do que eu já era. E daí eu não conseguia nem me mexer, não conseguia andar direito e a minha mãe estava preocupada e me levou no médico. Depois de procurar orientação médica, a estudante universitária precisou fazer RPG, um método fisioterapêutico de reeducação corporal. Ela passou a usar bolsas menores e mochilas. O peso, assim, de livro, caderno, todas as coisas de faculdade, cursinho, eu já não tenho tanto, assim, eu não carrego tanto. No máximo é um caderno, assim, pequenininho para anotar as coisas e só. Além de prejudicar a coluna, o uso inadequado do acessório pode gerar desconforto no ombro, no pescoço e no quadril. Se tem um peso muito elevado, ela pode levar uma alteração da passada. Passada a gente fala que é o movimento pendular que a gente faz com o braço e com a perna. Isso pode levar a uma questão do desequilíbrio e essa alteração da passada pode levar a um comprometimento de questões osteomusculares associadas. Revezar o lado em que a bolsa é carregada diminui o impacto. Optar por itens com mais de uma função também ajuda. O celular, por exemplo, pode ser usado como bloco de anotações, como agenda e até como espelho. Outra recomendação é que o peso total não ultrapasse 10% do peso corporal. O que a gente orienta mesmo na bolsa é que a gente utilize as coisas mais pesadas nos compartimentos maiores para deixar com que o peso fique mais próximo, mais distribuído do corpo. Fica mais próximo do corpo e a chance de ter algum problema fica um pouco menor. E no Câmara Notícias você vai ver. Reforma trabalhista é criticada em audiência no Senado. Nós vamos estar encaminhando um documento alertando as representações empresariais para que eles não tentem aplicar nenhum dos itens desta reforma trabalhista, porque nós vamos para a base e vamos paralisar as bases. E TRE de São Paulo promove Semana do Jovem Eleitor. Não saia daí, a gente volta já. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida.
ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A nova lei trabalhista, que entra em vigor no próximo sábado, ainda gera muita polêmica. Nesta segunda, representantes da Justiça do Trabalho, sindicalistas e trabalhadores criticaram a reforma em uma audiência no Senado. Para os participantes da audiência, o salário dos trabalhadores vai diminuir com as mudanças. Mesmo nem chegando o dia 11, hoje é 6, já está vigorando em Vitória, no restaurante, no bar, no McDonald's, já estão anunciando em que 4h45 será a hora. O trabalhador deve receber em torno de R$220, R$260 por mês. Se nós pagamos pouco ou nada para os nossos trabalhadores, também vai diminuir o consumo. Os trabalhadores são consumidores, nós somos consumidores. Então, quando diminui o consumo também cai a produção. Então, essa geração de novos postos de trabalho vai ficar comprometida. E qual é o resultado que nós vamos ter? Sem renda, sem consumo, sem produção, que tipo de resultado bom nós poderemos ter para a nossa economia? Amanhã, 22 confederações de trabalhadores vão se reunir em Brasília e prometem greves. Nós vamos estar encaminhando um documento alertando as representações empresariais para que eles não tentem aplicar nenhum dos itens desta reforma trabalhista, porque nós vamos para a base e vamos paralisar as bases e vamos também utilizar todos os meios possíveis que nós temos. Nós não vamos aceitar a aplicação desta lei. A portaria do Ministério do Trabalho, que mudou normas para o combate ao trabalho escravo, que está suspensa liminarmente por decisão da Justiça, também foi criticada. Na verdade, a reforma trabalhista é parte de um movimento mais amplo, que é um movimento de destruição da centralidade do trabalho na vida da sociedade brasileira. Tanto é assim que a portaria está suspensa, mas não foi revogada. O debate foi promovido pela Subcomissão do Estatuto do Trabalho, ligada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. O objetivo do colegiado é apresentar no ano que vem um projeto de lei para reverter pontos da reforma trabalhista. Esse seminário é de suma importância para que a gente tenha, de repente, no longo do ano que vem, já pronto para ser discutido e votado pelo Congresso, oxalá eleito, né? Uma nova visão moderna, atual, respeitando o direito de todos os trabalhadores do campo, da cidade, da área pública e da área privada. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, mostrou que o bisfenol A, presente no plástico, mesmo em pequenas quantidades, pode causar alterações na tireoide. A substância já é proibida no Brasil em mamadeiras e copos infantis, mas é encontrada em muitos produtos que usamos todos os dias. Está vendo este monte de plástico aí? Boa parte dele tem uma substância que faz mal à saúde. Para mim, pode passar para comprar alimentação. Posso estar enganada, né? Mas eu entendo assim. A substância é chamada bisfenol A. Esta pesquisadora fez uma experiência com ratos, que mostrou que a substância, também conhecida como BPA, mesmo em pouquíssimas quantidades, pode alterar a produção de hormônios ligados à tireoide. Dependendo da quantidade de bisfenol que as mães apresentavam na urina, os bebezinhos eles tinham uma alteração, um desvio da quantidade de hormônios tireoidianos que foi parecido com o que a gente viu nos nossos animais.
A alteração provocada pelo bisfenol A interfere no funcionamento do coração, do cérebro, do fígado e dos rins. A substância ela é muito volátil, né? Então, quando muda bruscamente a temperatura, ela se desprende do plástico e se ela está em contato direto com o alimento, ela passa para o alimento. Os especialistas que a gente conversou recomendaram: o melhor mesmo é não utilizar o plástico na sua vida. Mas se não tiver jeito, você tem que ficar de olho no número que está na embalagem. Se tiver o número 3 ou 7, significa que o plástico tem bisfenol. Alguns produtos informam na embalagem que não contenham BPA. Aqui no Brasil, desde 2013, é proibido na fabricação de mamadeiras e de produtos infantis. O que não dá para dizer é se os plásticos que não têm BPA fazem mal à saúde. Vários países já eliminaram o bisfenol como recurso na produção de plásticos. Mas o que está substituindo, nós também não temos certeza, não é algo assim que a gente possa se assegurar que está resolvendo bem. Na prática, eu acho que o que pudermos fazer para evitar enlatados e plásticos é interessante. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo realiza até sexta a Semana do Jovem Eleitor. Os jovens com idades entre 16 e 17 anos poderão tirar o título de eleitor sem agendamento prévio. Para emitir o documento, os interessados devem levar o RG e um comprovante de residência recente aos cartórios eleitorais e demais pontos onde o título pode ser solicitado. A ideia do TRE é atrair novos eleitores, já que hoje eleitores nessa faixa etária representam pouco menos de 1% do eleitorado. No estado de São Paulo, eles representam 0,54%. Quem está à procura de emprego tem suado a camisa e gastado muita sola de sapato para conseguir uma nova colocação no mercado de trabalho. Há quem procure deixar o currículo com os tradicionais plaqueiros nas ruas da capital paulista. Mas tem uma alternativa mais tecnológica, um aplicativo de celular. A repórter da TV Brasil, Raquel Setes, conta melhor essa história. Rua Barão de Itapetininga, centro de São Paulo, 8 da manhã. Olha só quanta gente espera para entregar currículo em uma agência de emprego. Ela só abre às 9, mas a fila começou cedo. O Rinaldo chegou aqui às 5 da manhã. Faz 1 ano e 6 meses que eu estou sem trabalhar. E durante esse tempo todo tem procurado? Estou procurado direto. Toda segunda eu estou procurando. Cenas assim já viraram cotidiano por aqui. Hoje, na região metropolitana de São Paulo, quase 18% da população economicamente ativa está sem emprego. Está difícil, para qualquer coisa está difícil hoje em dia, né? Um biquinho ali, um biquinho aqui, tá difícil. Quem mais está desempregado na sua casa? Ai, um monte de gente, meu marido, minha irmã, todo mundo. Além das agências, há recrutadores que coletam currículos em caixas de papelão. Qual dia vem mais gente aqui entregar currículo? Segunda, terça e quarta. Esses dias a caixa então fica cheia? É. Seu Jonas vende por R$ 3,00 um guia com endereço e e-mail de agências de emprego por toda a cidade. Ele mesmo é um retrato de tempos difíceis. Já é aposentado, mas precisa do dinheiro do bico para sobreviver. Só aposentadoria não é suficiente? Quebra um galho, né? Mas tem que trabalhar para ajudar, senão não vai. Hoje, quem procura emprego pode contar com a tecnologia como aliada. Já existem vários aplicativos que conectam os candidatos às vagas de emprego. Inclusive uma ferramenta criada pelo próprio Ministério do Trabalho. É o Cine Fácil, que foi lançado em maio. E nesses meses já ajudou mais de 150 mil pessoas a conseguirem entrevistas de emprego. Só aqui no estado de São Paulo foram mais de 53 mil. Com ferramentas modernas como os apps, o Rinaldo, por exemplo, talvez não precisasse ter madrugado para entregar o currículo. Bastava, é claro, ter acesso à internet. E você vai ver a seguir. 8 aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo. É o que aponta a pesquisa internacional. De acordo com o estudo, outros 16 terminais ficaram com 4 estrelas e 6 receberam 3 estrelas. O aeroporto de Afonso Pena, em Curitiba, teve a melhor colocação entre os principais do país, ficando à frente de Brasília, Confins e Porto Alegre. E o início das inscrições para o vestibular FATEC 2018. É depois do intervalo. Vem pra biometria
ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. 8 aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo. É o que mostra um estudo internacional realizado por uma empresa especializada em aviação. Dos 30 aeroportos no país, 8 receberam classificação máxima de pontualidade 5 estrelas. É o que mostra um estudo internacional realizado por uma empresa especializada em aviação, OAG. De acordo com o estudo, outros 16 terminais ficaram com 4 estrelas e 6 receberam 3 estrelas. O aeroporto de Afonso Pena, em Curitiba, teve a melhor colocação entre os principais do país, ficando à frente de Brasília, Confins e Porto Alegre. O aeroporto de Porto Seguro, na Bahia, foi o melhor colocado, com índice de pontualidade de 87,8%. A partir do momento que nós fomos criando ferramentas de gestão do sistema, ela adquiriu patamares que é excelência no mundo. Tá? Então, hoje, na verdade, nós conseguimos atingir 94%, 95% de pontualidade, dependendo dos períodos. Os passageiros reconhecem as mudanças nos aeroportos brasileiros. Está melhorando bastante, Sempre os meus voos foram pontual. Eu procuro muito também chegar cedo também para não correr nenhum tipo de problema, né? Eu acho que tem melhorado e a comunicação também com o passageiro fica mais fácil por conta da tecnologia. Novas moradias para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, destinada a famílias com renda de até R$ 1.800 por mês, serão construídas. O governo anunciou a construção de mais 54 mil casas pelo programa. O governo vai contratar pouco mais de 54 mil moradias até o fim do ano. Os recursos vão sair do Fundo de Arrendamento Residencial, que é alimentado por recursos do Orçamento Geral da União e de empréstimos do FGTS. Somadas às contratações anunciadas em julho, os investimentos chegam a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Todas as contratações fazem parte da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. As obras abrangem 337 municípios e devem gerar 140 mil empregos. Ao todo, já foram pré-selecionadas 192 empresas para os empreendimentos. A previsão é que as obras habitacionais comecem em, no máximo, 6 meses. Com as moradias já anunciadas pelo Ministério das Cidades, a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida conta com 92.300 unidades habitacionais contratadas em 2017. A faixa 1 é direcionada para famílias com renda de até R$ 1.800 por mês. Essa é uma faixa do programa que atende aos brasileiros que mais precisam. As demais faixas do programa, faixa 1,5, 2 e 3, nós estamos falando de 400 mil unidades, pelo menos em produção, nesse exato momento. E começa nesta terça e vai até o dia 7 de dezembro o prazo de inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2018 das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, as FATECs. São 73 cursos gratuitos de graduação tecnológica. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, além de pagar uma taxa de R$ 64,80. Para mais informações, acesse o site www.vestibularfatec.com.br. A Estação da Luz é um lugar de passagem para muita gente na capital paulista. Faz a integração entre metrô e trens da CPTM. E é ali que o grupo de artistas Caixa de Imagens transformou a passagem em parada obrigatória, quebrando a rotina de quem aceita dar uma espiadinha e flertar com a imaginação. Na correria da Estação da Luz, no centro de São Paulo, a criança que acabou de sair da aula para, curiosa, para saber o que esses artistas vão fazer. E é encantada pelos movimentos da atriz Mônica, que com a pequena boneca Gilda distribui gestos de afeto e flores, até para nossa equipe. Tiago também recebeu o mimo. A gente tem sempre dias corridos, né? As pessoas passam aqui na estação correndo
Então, parar um tempinho para observar uma apresentação tão bonita como essa é sempre bom para o dia a dia. Gelson está cheio de problemas em casa e perdeu o dia de trabalho por conta da chuva. Ele viu na boneca uma santa e ganhou uma flor antes de voltar para casa. Eu passei aqui, eu vi e eu fiquei assistindo, né? Entendeu? Eu achei ali bonitinha aquela santinha, tudo, eu vi e gostei. Durante as 3 primeiras terças-feiras de novembro, o grupo de teatro Caixa de Imagens apresenta uma outra performance a páginas abertas aqui na estação. Convidados a sentar e colocar fones de ouvido, os passantes ouvem a narração de contos de graça. Ele fantasiado de tirolês. E ela de odalisca. Eram de culturas muito diferentes, não podia dar certo. Aqui, só quem está com fone de ouvido é que consegue ouvir realmente o que eles estão falando. Assim como na outra performance, a ideia, além de despertar a curiosidade, é de criar essa proximidade com quem está participando da ação. A gente tem que estar junto, a gente tem que ter uma compreensão junto do que está acontecendo nesse momento. Um momento em que está sendo incentivado tanto uma intolerância, a falta de diálogo. Os estudantes que participaram conseguiram se desligar um pouco da rotina. Você acha que mudou um pouquinho o seu dia? Ah, mudou. Deu uma alegria nele, uma corzinha a mais no dia. Porque você não ouve nada que está fora, você só ouve a voz das pessoas que estão cantando e os instrumentos. Então você meio que se perde aqui dentro e você acaba não percebendo o que está acontecendo, quanto tempo passou e etc. Não adianta você correr daqui para lá. Existe todo esse tempo que você vai passar até você chegar ao seu objetivo. E esse é um tempo que você pode colher experiências maravilhosas. Então é nesse momento que a gente entra tentando ser uma gota de poesia naquele momento das pessoas. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Áreas de instabilidade persistem sobre parte do sudeste do Brasil depois da recente passagem de uma frente fria pelo litoral da região. Nesta terça-feira, há previsão de mais chuva, especialmente entre Minas Gerais e o interior de São Paulo. Os ventos marítimos continuam espalhando umidade e trazem ar frio para todo o leste da região. Vai ser uma terça-feira nublada, com possibilidade de chuviscos no leste de São Paulo, incluindo a capital, em todo o estado do Rio de Janeiro, sul de Minas, zona da Mata Mineira, vales do Rio Doce, Jequitinhonha e em todo o Espírito Santo. As temperaturas ficam baixas para os padrões de novembro. No centro-oeste de Minas Gerais, também em Belo Horizonte, norte de São Paulo, pode chover um pouco na madrugada, acontecem aberturas de sol e as pancadas retornam com moderada a forte intensidade ao longo do dia. O sol aparece com muitas nuvens no interior de São Paulo, mas nesta parte não há previsão de chuva. Mínima de 14 graus em São Paulo, 16 no Rio de Janeiro. Vitória terá máxima de apenas 26 graus, máxima de 27 graus em Belo Horizonte. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Tchau, tchau!